Todo mundo está vendo os slides? Estão vendo os slides, gente? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Nós não tivemos aula na semana passada devido ao feriado, né? Então vamos a alguns recados importantes. Já estou gravando para deixar para quem não conseguiu entrar, tá? Eu vou ter que às vezes parar para poder aceitar alguém, então às vezes eu vou ter que fazer isso aqui. Então, primeiro, eu fiz essa aula aqui, são duas aulas fundidas, né? A aula 8 e a aula 9, que é conteúdo da nossa prova. Então, eu fiz um apanhado, né? E vou dar as duas aulas hoje juntos, que são aulas super importantes. Uma é a parte prática dos exames parasitológicos de fezes, e depois a gente vai falar de toxoplasmose e malária, tá? E até aqui essa é a nossa prova. Então, nossa prova tem doenças de Chagas, toxoplasmose, exame parasitológico de fezes, aqueles conceitinhos básicos que a gente viu ainda no tempo que a gente estava em sala de aula, e malária, tá? Então, deixa eu explicar para vocês, já para deixar aqui tudo alinhadinho, como vai ser a nossa prova, tá? Primeiro eu coloquei lá no AVA de vocês, já está tudo lá explicadinho, tá? Eu fiz um tutorial de como vocês vão fazer, que horas eu vou abrir a prova, que horas eu vou fechar, tudo bonitinho. Mas a gente fica apreensiva que é a primeira vez, tanto de vocês quanto nossa também. Então, o que que eu fiz? Como é que vai ser feito? Na sexta-feira, no horário da nossa aula, né? O horário da nossa aula é 7 horas. Eu vou abrir a prova às 6 horas da tarde. Eu vou colocar lá o link, tá? Da prova. E aí vocês só vão pegar aquele link, copiar e abrir uma nova abazinha do Google, clicar lá, né? E copiar e colar. E aí a prova vai abrir para vocês. A prova tem 10 questões, tá super tranquila. Tudo múltipla escolha, né? Algumas coisas que vocês têm que ter cuidado é que a prova você pega o link e você abre, não é igual aquelas questões do ABA que você pode ter tentativas para fazer, tá? Então vocês só podem abrir a prova uma única vez. Então, uma vez eu abrir a prova, né? A prova dura 24 horas. Se eu quiser ficar com a prova aberta 24 horas, eu posso ficar. Eu só não posso fechar. Tá? Se fechar, o sistema entende que vocês já concluíram e aí não tem como abrir de novo. Então, é esse cuidado que vocês têm que ter, tá? O que que eu aconselho? No horário de. Eu vou abrir a prova às 6 da sexta-feira e vou fechar às 6 horas do sábado, tá? O que que eu oriento vocês? Façam a prova, se possível, no horário de aula. Por quê? Eu vou estar aqui no Teams do mesmo jeito, só que eu vou estar aqui sozinha, né? Vocês têm o link da reunião, tudo bonitinho, mas eu vou estar aqui sozinha. E aí, o que que vai acontecer? Vocês, tendo algum problema ou alguma dúvida, vocês podem me chamar por aqui, entendeu? Então, quem puder e se sentir mais seguro, como é a primeira vez, façam a prova no meu horário. Eu vou entrar no link aqui às 7 horas e vou deixar o link ligado até às 10 horas da noite. Então, é um tempo muito bom que dá para vocês fazerem a prova. Ah, tá, Nicole, eu não tenho como, tal, eu trabalho, eu tenho filho, eu prefiro fazer em outro horário, tal, tudo bem. Mas aí tem a desvantagem de não ter o professor ali para poder auxiliar qualquer intercorrência. Aí vocês vão ter que entrar em contato com o Marcos, que é o representante, né? E aí ele tentar entrar em contato comigo, tá? Então a prova vai ser aberta, o link vai estar lá, só copiar, colocar lá na aba do Google e fazer a prova normalmente. Na prova você vai precisar o quê? Do seu e-mail, um e-mail válido, do CPF, não precisa de RA, e do seu nome. Só isso. Faço as 10 questõezinhas, respondo e fecho a prova, envio a prova. A prova vem toda para mim, né, com as notas de vocês. Aí, o que que eu aconselho? Outra coisa, anotem o gabarito, né, porque a resposta não vai vir na hora, porque no dia seguinte, no sábado, depois que eu fechar a prova, eu vou colocar lá no lugarzinho que eu já botei lá na unidade 3.2, vou colocar o gabarito da prova para vocês. E na semana seguinte,
né? Na nossa aula da semana seguinte, e a gente vai fazer a correção de prova, tudo bonitinho. Outras coisas importantíssimas. Não tentem colar, primeiro, para não serem infiéis com vocês mesmos, e segundo, as questões são aleatórias, né? Então, as respostas são aleatórias, as perguntas são aleatórias, então façam assim, com honestidade para vocês, para ver o que vocês aprenderam, porque a prova não está difícil, está super tranquilo, e vocês têm aí como consultar pelo menos o livro de vocês e o material. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente, sobre como vai ser realizada a prova? Ninguém tem dúvida, gente? Falem comigo, sim, não? Não. Não tem dúvida? Ficou tranquilo de entender? Ficou. Então tá bom. Então vamos começar aqui a aula. Então, primeiro a gente vai falar sobre os exames, né, que seria a nossa prática, né, que brevemente, quando a gente voltar, a gente vai fazer essas práticas no laboratório, a gente vai falar dos exames parasitológicos de fezes, tá? Os exames de fezes, propriamente dito. Então, eu tenho alguns exames, né, e algumas particularidades, tá? Mas para introdução, eu não faço, quando eu suspeito de uma parasitose, eu não faço somente, né, exame de fezes, né? Tem parasitas que vão colonizar outros lugares, então eu faço a coleta de outro tipo de material. Por exemplo, eu posso colher escarro, eu posso colher sangue, ou eu posso fazer biópsia de tecido, tá? Eu tenho o Paragonimus, que é, por exemplo, um parasita que ele coloniza o meu trato respiratório, então, ao invés de eu colher fezes, quando eu tenho uma suspeita, eu vou colher o quê? Escarro, tá? Mas a maioria dos exames eu faço em laboratório mesmo, de parasitologia normal, por exame de fezes e exames de sangue. Temos sim exames imunológicos, sorologia, né? Que ainda estamos em expansão, automatização de aparelhos de parasitologia, mas que é muito difícil ainda hoje no mercado, devido a mutações, né? O mesmo parasita às vezes não apresentam na mesma forma de um lugar para outro, e os aparelhos automatizados trabalham como se fosse um arquivo, como se fosse um atlas, né? Então é muito difícil, a gente ainda não tem automação de parasitologia aqui no Brasil, assim, já de ponta, né, disponível. E os exames imunológicos são testes caros e que não são viáveis no laboratório de parasitologia. Então, não é muito realizado, é uma área ainda em expansão. Aí, como eu falei, dependendo da suspeita que o médico tem, né, ele manda para a gente o pedido de uma amostragem diferente. Né? Então, eu tenho, por exemplo, o Paragonimus, aí que eu falei para vocês, que ele geralmente ele vai atacar os meus pulmões, meu trato respiratório. Então, eu vou pedir o quê? Uma secreção de vias respiratórias, que é o escarro, né? Tem outro também que a gente vai falar lá na próxima unidade, que é a trichomonas, né? Que é uma doença que a gente até considera uma doença sexualmente transmissível, né? Por esse parasita, pela trichomonas vaginalis. E aí faço a coleta o quê? Eu faço a coleta de secreção vaginal, tá? Então, às vezes eu tenho alguma particularidade diferente e aí eu peço uma amostragem, né, mais precisa para achar esses parasitas, tá? Mas em tese o que mais a gente faz é o exame de fezes propriamente dito e de sangue. E aí, gente, o que acontece? Eu tenho esse exame de fezes, eu recebo as fezes, eu coloquei lá, vocês verem que essa aula aqui está um pouco resumida, mas eu coloquei lá todo como a gente faz o procedimento de receber essas fezes, tá? Nós, como biomédico, temos obrigação de orientar, né, orientar o paciente. Eu lembro que na minha época de faculdade, lá no laboratório, aparecia gente com lata de Nescau, com fezes em lata de Nescau. Eu sei que hoje as pessoas têm mais conhecimento, mas nós temos ainda pessoas que não entendem, né, de como tem que fazer essa coleta.
Então, lá tem o passo a passo, eu tenho que falar para o meu paciente, geralmente quem faz isso é a secretaria e tal, mas a gente tem que orientá-los. Que eu tenho que ter um pote de boca larga, limpo, que eu tenho que fazer asepsia, que eu não posso misturar as fezes com a urina, né? Então tem que dizer para ele que ele não pode estar tomando antiparasitário, sabe? A gente tem todo um protocolo para seguir, tá? Então isso a gente tem que fazer para o paciente. E aí também coloquei lá, só para curiosidade, que a gente tem que prestar atenção nos prazos, né? Não é eu vou colher minhas fezes sem nenhum conservante e vou demorar um tempão para levar para o laboratório. Não, esse processo total, até chegar para mim, lá dentro do meu laboratório, tem que ser no máximo de 3 horas de fezes frescas, tá? Então tem todo um cuidado, não é assim, simplesmente colhe de qualquer jeito, não, tudo tem um protocolo, tá? E aí chegou pra gente, tá? Chegou pra gente, eu tenho que analisar. E o exame de fezes eu faço microscopicamente lá no laboratório, no microscópio, com as técnicas que eu vou apresentar para vocês, e também eu faço macroscopicamente falando, olhando, né? Olhando, sentindo. Então, a gente faz dessa maneira. Então, eu sou responsável, vocês serão responsáveis por laudar alguma coisa. Então, eu tenho que colocar tudo essas informações no meu laudo. Então, eu tenho que classificar, primeiramente, a consistência da minha amostra, né, das minhas fezes. Eu olhei lá, tem que ver se ela está aquosa, se ela está pastosa, se ela está formada, se ela está macia, se ela está diarreica. Então, assim, eu tenho que olhar, né, e já colocar isso lá no meu laudo. E mais importante ainda é eu observar se eu tenho a presença de algumas verminoses, né? As lombrigas, as tênias, né? Que aparecem nas fezes, né? Pedaços nas fezes. E também laudar se eu tenho muco ou sangue, tá? Então eu tenho que posicionar essas situações aí no meu laudo antes de fazer o processamento da minha amostra. E é aqui o que eu falei, ó, eu tenho então a parte do exame de fezes, que eu tenho que verificar a consistência da minha amostra, e tenho o exame microscópio, que eu vou pesquisar, aí sim, as minhas formas parasitárias, tá? Então eu faço esse exame macroscopicamente e depois eu vou fazer as técnicas que eu vou apresentar para vocês. Então, a primeira técnica que eu tenho, geralmente eu faço essas técnicas com paciente internado, tá? Paciente internado, eu consigo ter essa amostra que eu chamo de exame a fresco ou exame direto, tá? Então, o exame de fezes a fresco, o que eu vou pesquisar? Os trofozoítos, né? Que é aquela forma ativa do meu protozoários, né? Ali, olha o que eu falei, geralmente em fezes diarreicas recém-emitidas, né, para a pesquisa de cistos de protozoários e larvas, geralmente de eumintos. Então, eu consigo fazer esse exame, né, a fresco direto, o exame rápido, né, e geralmente eu faço esses exames em pacientes que estão internados, né, que estão lá em estado mais grave de internação. O procedimento é super simples, ó. Eu vou precisar de uma lâmina, 2 gotinhas de solução salina, né? Com auxílio daquela alça de platina ou um palitinho de madeira, tipo aquele de picolé. E aí eu pego um pouquinho da amostra, faço uma diluiçãozinha rápida, espalho essas fezes na lâmina, vou corar com 1, 2 gotinhas de Lugol e vou para o microscópio, tá? Super simples, eu faço em pacientes, geralmente que estão internados, e rapidinho eu consigo laudar, consigo ver se há alguma parasitose, né? Que eu vou pesquisar no microscópio. E aí começam os testes, que são esses testes que eu vou fazer, que é esse teste aí que a gente vai fazer lá no laboratório. Aí, quem tiver com papel e caneta quiser fazer um resuminho, por quê?
Lá na minha prova está pedindo, na parte de exame parasitológico de fezes, né, os princípios do teste, né? Então não precisa gravar esses nomes feios, tal, mas esse aqui, em específico, é o mais importante. É onde a gente começou tudo, tá? É o teste que a gente chama de método de Hoffman, tá? Olhem bem esse cálice que está aí mais nítido à direita aí da foto, né? Então, esse cálice foi nomeado de cálice de Hoffman, né? Que foi ele que descobriu essa técnica. Então, como é feita essa técnica? A gente vai fazer isso lá no laboratório, se Deus quiser. Como é feita essa técnica? A gente chama essa técnica que ela tem o princípio de sedimentação espontânea, tá? Aí a gente chama de método de Hoffman, Pons, James, tá? Um monte de pesquisador, mas quem realmente patenteou esse teste foi o Hoffman. Inclusive, chama-se cálice de Hoffman, essa vidraria aí. E aí, nesse teste, eu vou pesquisar ovos, larvas, cistos, alguns ocistos. Eu consigo ver várias fases do meu parasita, né, por esse teste. Então, o que caracteriza esse teste, gente? Sedimentação espontânea. Eu vou fazer um processo de decantação, né, gravitacional, né? Vou colocar vou fazer toda uma técnica e vou fazer o quê? Deixar esse cálice paradinho em alguma superfície, sem nenhuma trepidação, e 2 horas depois eu vou fazer a leitura. Como que eu vou fazer? Olha como é simples e barato esse teste. Eu tenho cálice de decantação, que eu chamo de cálice de Hoffman. Eu tenho uma peneira, que é tipo aquela peneirazinha que a gente coa leite, né, pequenininha. Preciso de gaze, água destilada, uma espátula de madeira, né, aquela tipo que a gente usa para ver garganta de criança, uma lâmina, uma lamínula. Só isso que eu preciso. E umas gotinhas de Lugol. Mas até sem Lugol eu consigo visualizar. Então, como que eu vou fazer esse teste? Eu vou pegar um pouquinho das fezes, de 3 a 4 gramas, né? Vou pegar do frasco da coleta, e aí eu pego um pouquinho dessas fezes, vou colocar num bequezinho, num plástico, num papel, num copo de plástico. Olhem essa figura aqui, a figura A, tá? Vou fazer isso. Vou dissolver esse material, vou fazer uma leve homogeneização e depois vou fazer esse processo aí com a gaze, tá vendo? Vou fazer um processo de coagem, né? Vou coar esse material, tá? E aí eu coloco esse material ali coado, bonitinho, deixo ali por mais ou menos 2 horas, né? Completo esse cálice com água destilada e deixo ele numa superfície ali, sem nenhuma. Não posso deixar do lado da centrífuga, por exemplo, né, gente? Vou deixar ele numa superfície lá na bancada e esperar 2 horas, tá? E aí, por isso que o método se chama o quê? Sedimentação espontânea. Eu não vou ter nenhum artifício para que esse processo de decantação no cálice de Hoffman aconteça, ok? E aí, aí espero 2 horas, tal, bonitinho. Depois de 2 horas, eu vou lá, desprezo aquele sobrenadante ali, aquela parte que fica em cima, né? Deixo um pouquinho só para não mexer no fundo. Vou lá com a minha pipeta de pasteur, aquela pipetinha plástica, delicadamente vou até o fundo, pego aquele sedimento que ficou no fundo. E aí eu vou transferir para uma lâmina, colocar uma gotinha, 2 de Lugol, vou cobrir com a lamínula e vou para o microscópio. Simples assim. Fiz a minha primeira técnica, que é uma técnica de sedimentação espontânea. Por que é sedimentação espontânea? Porque eu vou esperar 2 horas para no cálice de Hoffman acontecer essa decantação gravitacional normal. Eu não vou fazer nenhuma técnica, não vou usar centrífuga, não vou fazer nada.
Por gravidade, aquilo vai descer, decantação, 2 horas, perfeito, acabou. Essa é a técnica de Hoffman. Nicole, Professora, essa aula. Opa! Oi, Essa aula é a mesma aula da semana passada ou tem alguma coisa diferente nela? eu estou dando uma visão de prova e é a aula que são 2 aulas, toxoplasmose e malária, que daqui a pouco a gente vai falar mais à frente, tá bom? Ah, tá bom. Tá Só para bom? saber, obrigada. E aí a gente tem E aí a gente também tem outra técnica que a gente vai usar o quê? Sedimentação por centrifugação. Aí aqui eu já vou utilizar um outro método, né? Eu não vou esperar fazer o processo de decantação, tá? Eu vou fazer. Por que meu slide não está descendo, gente? Só um minuto. Ah, foi. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um método que eu vou utilizar quem? A centrífuga, que é o método de Blah, de Richter e o Cropotest. E aí, nesse princípio, o que eu vou utilizar? Eu não vou utilizar a sedimentação espontânea. Eu vou utilizar sedimentação por centrifugação. Então, eu vou utilizar uma técnica que vai me adiantar, né, o serviço e fazer um processo de decantação por centrifugação. Vai bem mais rápido. Também vou pesquisar as mesmas coisas. Cistos de protozoários, ovos, larvas. E aí, só que na sedimentação espontânea, né, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar adicionar, para fazer essa sedimentação, né, por centrifugação, adicionar éter sulfúrico, tá? Que vai me facilitar e não fazer a perda da minha amostra. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo método que eu fiz, vou filtrar a amostra parasitológica com a gase, peneirar, né, fazer a coagem, e aí depois eu vou fazer o quê? Coloco esse sedimento na centrífuga, tá? Após isso, vou fazer o mesmo procedimento da sedimentação espontânea. Vou pegar lá do meu fundinho, vou colocar na minha lâmina, pingar e colocar a lamínula e vou para o microscópio. Todos esses testes, gente, eu estou procurando o parasita em si, tá? O parasita em si. Então, quando eu vou lá para minha lâmina, eu vou achar, se caso seja positivo, eu vou achar o parasita em si, ou o ovo desse parasita, ou o parasita em si não, o ovo, a larva, o ocisto daquele parasita. Então, eu consigo olhar aquele cisto, olhar aqueles ocistos e dizer para vocês, ó, não, é o parasita XYZ, tá? Aí, como eu já tinha mostrado para vocês, é o coproteste, que é o de ponta que a gente tem, que faz esse método, mas já vem prontinho, né? Então, eu consigo pegar a amostra bonitinho, já tem o filtro que já faz a coagem, tá? Isso aqui é o sonho de todo profissional. E aí eu tenho outros métodos, né? Eu tenho o método de sedimentação, que eu quero que vá para o fundo, e eu quero o método de flutuação, que vá para onde? Para a superfície. Então, eu tenho o método de Willis e o método de Faust. Qual é a diferença de cada um deles? O de Willis eu quero flutuação, né? Mas eu também vou fazer isso espontaneamente. O método de Faust, eu vou fazer centrifugação, eu vou fazer flutuação, mas por flutuação com a centrifugação. Então, ai meu Deus, me perdi aqui. O método de Willis, né? Eu vou fazer o quê? Flutuação espontânea, né? Podemos dizer assim, flutuação espontânea. Então, para quem está anotando, anotem os princípios do método, que isso que vai ser importante lá para a nossa prova. O princípio do método de Willis, o princípio de método de Faust, o princípio do método de Hoffman, né? Isso que é importante a gente saber,
tá? As técnicas a gente vai fazer na prática lá para frente. Então, o método de Willis, ele é um método o princípio do teste é de flutuação, tá? Então, eu vou fazer a amostragem, tudo bonitinho, mas eu vou precisar de um sal, né? De um sal ou de um açúcar, tá? E vou fazer isso, ó, desse jeitinho aqui, ó. Fiz toda a amostragem e tal, fiz o método, né? E fiz. Só que esse método eu quero o quê? Que o que for leve suba para a superfície, né? Então, a gente quer uma flutuação espontânea. Então, eu faço isso e eu deixo essa lâmina em cima da boca do meu beckzinho aqui nessa foto, que flutue e impregne ali. Lembrando que eu tenho que encher igual um copo, eu tenho que encher até a boca para que essa lâmina consiga, né, chegar até o líquido que está ali todo dissolvido. E aí eu vou verter, vou colocar a lâmina, Lugol, a lamínula e vou para o microscópio, tá? O método de Faust já é usando a centrífuga, né? Então, a flutuação com centrifugação. E aí eu vou precisar de quem? Do sulfato de zinco, tá? E aí o sulfato de zinco vai me ajudar lá na minha centrifugação e também não perder a minha amostra. Então, faço o quê? Faço toda a amostragem, transfiro da gase, tudo aquilo que a gente fez nos outros testes, e ao final eu faço o quê? Coloco na centrífuga, né? Só que aí, quando eu coloco na centrífuga, o que vai acontecer? Ó? Ele vai para a superfície, o que eu preciso ali, os cistos, ocistos, o que for leve, né? E eu tiver ali de parasita, vai para a superfície. Aí eu vou com um capilarzinho, que é uma vidraria, não sei se vocês já conhecem, vou lá, aspiro um pouquinho, coloco na minha lâmina e vou fazer a leitura no meu microscópio da mesma maneira. Então, método de Willis, sedimentação, flutuação espontânea. Método de Faust, flutuação por centrifugação. E aí eu tenho os outros métodos, né, que são métodos mais específicos para algumas pesquisas, né, de eumitos ou de verminoses, que aí eu tenho o método de Bauer, Murray e Rugai, que é aqueles que eu vou pesquisar estrondiloides, né, a gente já vai específico para algum parasita, e o método de Garran ou da fita adesiva, que eu vou procurar quem? Interóbios vermiculares, tênia, tanto sólio quanto a saginata, e aí eu vou para parasitas específicos. O método mais importante aqui para nós, né, que são mais verminoses, que nós vamos ver na unidade 3 e 4, que é o método de Garran, ou o método da fita adesiva, no qual eu posso fazer a coleta da fita adesiva, né? Aí como a figura mostra, eu tenho já uma fita, né, já feita, né, na indústria, e eu faço essa coleta nas nádegas do paciente, né, na região perianal, aonde provavelmente eu possa ter mais chance de achar, né, os ovos desses protozoários, desses parasitas em geral, e aí eu faço a coleta, né? Geralmente a gente faz muito esse exame em crianças, né? Que são vermes típicos de criança, enteróbios vermiculares, e aí eu faço esse teste, e aí eu vou fazer análise em laboratório, tá? E esse aí é específico. Mas em casos primitivos eu posso fazer também o SUARB, né? Aquele cotonetão, faço a coleta, e aí eu vou fazer impregnação na lâmina e vou para microscópio. Lembrando também que agora a gente vai falar mais para frente da malária, e a gente também usa esse teste no laboratório, que ia ser uma das técnicas que a gente ia fazer lá na prática, né? Que eu tenho esse teste aí, que é simples, fácil de fazer, só preciso de um microscópio, uma lâmina, e eu faço esse teste aí da gota espessa, que em caso de surto de malária foi muito, muito utilizado, né? Que é uma gotinha de sangue, e aí eu faço uma coloração, né, de Guienza, e aí eu consigo ver no microscópio os plasmódios da malária aí na figura ao lado, tá?
E aí eu faço esse teste, eu posso fazer com esfregaço sanguíneo comum, que a gente faz num hemograma, ou com esse de gota espessa, que vai uma quantidade maior de sangue. Gente, alguma dúvida dessa primeira aula? Não. Não. Todo mundo entendeu o princípio de todos os métodos direitinho? Não ficou nenhuma dúvida? Não. Ok. Então, vamos lá. Vamos seguir agora para malária e toxoplasmose, depois de malária. Vamos lá, gente. Primeiro, tá lá no bonitinho, lembrando, toxoplasmose, malária, são hemoparasitoses, né? Na minha prova tem bastante conceitinhos daquele que nós vimos lá na primeira unidade. Então, toxoplasmose é uma doença, é uma hemoparasitose, no qual o meu parasita consegue penetrar minha circulação, tá? Então, toxoplasmose, o agente etiológico dele chama-se Toxoplasma gondii, tá? Tem alta prevalência sorológica. O que é isso? Muitos de nós já tivemos contato, né, com esse parasita, mas às vezes, né, a gente vai ver aqui que a sintomatologia, ela é tão inespecífica em muitos dos casos, na maioria dos casos, que a gente não nem percebeu que teve. E aí a prevalência sorológica é grande da população. O que é prevalência sorológica? Se eu for dosar hoje todo mundo, né, fazer esse teste de sorologia para toxoplasmose, a maioria de nós com certeza vai ter IgM, imunoglobulina M, né, IgM positivo para toxoplasma. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento da vida eu tive contato com esse parasita, mas a minha imunidade humoral, né, que é aquela que nós temos, né, conseguiu formação de anticorpos para essa doença e eu não manifestei sintomas ou nem percebi que tive os sintomas. Isso é uma sorologia. E aí eu tenho uma particularidade diferente das outras doenças que a gente viu até agora. É que os felinos, né, os gatos, são os hospedeiros definitivos. E nós homens, né, nós humanos, somos os intermediários. E aí aqui eu tenho, ó, a infecção do gato, né? Também infecções de pequenos animais. Vai haver a contaminação por essas fezes, né? Vocês verem as fezes, tanto no solo, na água, nos vegetais. Vou ter a infecção no homem, né? Ouvindo o homem adquirir por animais domésticos ou silvestres, a gente vai falar sobre carne, essas coisas, ingestão. Contaminação por órgãos e sangue, acidente de laboratório, transfusão sanguínea. E aí o problema mais grave aqui da toxoplasmose é nas gestantes. Por quê? O Toxoplasma gondii, ele tem a capacidade de passar pela placenta e atingir o feto. Como é feita a infecção, como acontece a infecção no homem, tá? Eu posso ter de duas formas, por contato e ingestão, tá? Então, após a ingestão de oocistos presentes nas fezes do gato ou contato, né? Então, contato, coloco a mão na boca e etc. Ou a ingestão também de outros hospedeiros intermediários, que são animais, né? Os animais, mamífero, carne que a gente come, então também uma das profilaxias, né? A carne mal cozida, né? Essa doença ocorre em várias espécies, não só, né, no homem, tá? O intermediário também pode ser carneiro, cabra, boi
e algumas raras em aves, tá? Então, eu posso ter por contato com as fezes de animais, do gato, do animal não, do gato, e eu posso ter pela ingestão. Então, são as duas maneiras que eu tenho de me contaminar com esses ocistos. E aí, ó, brevemente, né, eu tenho um hospedeiro definitivo, né, que é o gato ali. Aí, reparem que ali dentro da barriguinha dele tá ali o ciclo sexuado. É quando o meu protozoário, meu Toxoplasma gondii, tá ali ativo, né, todo bonitinho. Ele já fez o ciclo sexuado. E ali, ó, rodando o ciclo dele, no meio ambiente, eu vou ter os ocistos imaturos, depois ele vai madurar, e aí os hospedeiros intermediários, ó, ar, água, solo, os alimentos desses animais e vetores acidentais. Quem são vetores acidentais? Barata, mosca, minhocas, tudo isso são vetores acidentais. E aí eu tenho a penetração a contaminação em humanos. E dentro de nós, ele vai fazer parte do seu ciclo evolutivo, né? A parte assexuada, né? E aí o problema é que lá quando ele tem consegue penetrar o nosso organismo, né, formando cisto nos nossos tecidos, eu tenho a parte dele como trofozoito. E aí o trofozoito, ele é capaz de quê? Causar doença em nós humanos. Mais importante aí, a ingestão de carne mal cozida e aí a fotinho da infecção da grávida, porque ele consegue atravessar a placenta. E aí eu tenho problemas sérios nesse feto. Os sintomas, olha, reparem que são inespecíficos, digamos assim, né? É difícil a gente ter muita clareza, né, para fechar um diagnóstico, né, em caso agudo, por exemplo, que não seja muito grave, né? Apresenta febre, linfonodopatia, né, que é as ínguas, né, a formação de ínguas, mancha pelo corpo e dificuldade de enxergar. Esses são os sintomas mais clássicos e a mesma coisa um fecho diagnóstico com sintomatologias tão parecidas também de outras doenças, né? Então, avaliar os dados clínicos do paciente, muitas vezes, né, similar às outras doenças. Então, às vezes, os indivíduos aparecem sem sintoma nenhum ou com esses sintomas que eu nunca vou pressupor que seja toxoplasmose. Então, a suspeita deve ser confirmada por exame laboratorial. E aí, que é a nossa parte biomédica. Eu posso fazer um exame na fase aguda, né, no qual eu estou, né, apresentei os sintomas, tal, e aí eu posso fazer na fase aguda de encontrar a forma parasitária, né, feito com esfregaço, tipo aquele que eu mostrei para vocês, né, faço um teste de sangue, né, coleto o tubinho, vou lá, faço a centrifugação, né, e faço um esfregaço bonitinho e vou corar com guienza. E aí vou para o microscópio. E aí eu tenho a possibilidade de ver o Toxoplasma gondii na minha lâmina, tá? Mas a maioria dos testes eu vou fazer a nível sorológico. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles. E aí, ó, importância, né? A contaminação de toxoplasmose congênita, né? Eu tenho que ter cuidado com a eliminação das fezes dos animais, ingestão de carne. Da onde eu posso ter essa contaminação? Aí foi o que eu falei lá atrás. Pelo contato, né, com as fezes dos gatos, né, dos felinos infectados, a ingestão da carne infectada, né, mal cozida ou crua, a ingestão de água, frutas contaminadas pelo parasita. Então, isso tudo pode fazer que eu tenha essa contaminação e aí eu tenho a ingestão desses cistos ou cistos na ingestão e
cisto, desculpe, na alimentação, né, via oral, por carne, essas coisas, e os cistos quando estão liberados nas fezes e eu tenho contato, tá? E aí, ó, em casos graves, ó, eu tenho, né, uma toxoplasmose não tratada, numa fase, a grávida na fase aguda da doença. O que é fase aguda? Ela está com toxoplasma gonji, né? Por isso que daqui a pouco eu vou falar para vocês que a gente tem os testes de toxoplasmose fazem parte do pré-natal. Então, eu faço a sorologia de IgG e de IgM para toxoplasmose. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar como que a gente faz isso. E aí eu tenho, né, se a grávida tá lá positiva, né, IgG positiva para toxoplasma, ela tá na fase aguda da doença, eu tenho que fazer o tratamento dessa grávida, porque essa doença pode transmitir pro feto, né, de forma congênita, e aí vai causar a malformação do sistema nervoso e retina, né? Principalmente a cegueira, né? Vai lesar a retina do feto e no sistema nervoso também pode acometer. E aí a fase crônica, né? No caso, né? Eu posso solicitar biópsia de tecido, mas isso é só para informação, que a gente quase não usa mais hoje isso. Hoje em dia, o que a gente faz é teste sorológico, tá? Testes sorológicos são testes que vão dosar imunoglobulinas, né? Que são os nossos anticorpos, tá? Então, eu tenho a pesquisa de anticorpo para toxoplasmose. Por que eu tenho? Como que eu sei isso? Alguém já estudou, já fez o código lá, o mapeamento do genoma da toxoplasma gonji, e com isso eu tenho métodos de fazer essas sorologias, né? Toxoplasma, a gente já sabe, dengue, a gente sabe, um monte de doença a gente já tem anticorpos, né? Que a gente já conhece por biologia molecular e a gente consegue fazer imunologia, tá? Então, eu faço teste sorológico. Eu posso fazer por imunofluorescência, que é muito mais caro. Posso fazer por ELISA, tá? Ou eu posso fazer sorologia básica, né? Comum no laboratório para IgG e IgM. E o que a gente faz? Nessa grávida, por exemplo, tem a mulher grávida, tá? E ela vai fazer o pré-natal dela. E aí, eu vou fazer um teste de sorologia para toxoplasmose. IgM é um anticorpo que diz a pessoa está com a infecção aguda, né? Eu estou sofrendo a ação do micro-organismo, do parasita, do vírus. E IgG, eu tive contato, pronto, meu corpo fez células de memória e já debelou essa informação, tá? Então, o que é bom para mim? É eu fazer a sorologia da paciente e sempre eu achar IgM negativa, tá? IgM negativa quer dizer que eu não estou com toxoplasmose aguda, tá? E na maioria dos casos, como eu falei para vocês lá no primeiro slide, como muitos de nós já tivemos provavelmente contato com toxoplasma gonji, mas não apresentamos sintomas. Então, eu não manifestei a doença. Tá? E aí eu posso encontrar o quê? IgG positivo. Sinal que eu já tive contato com parasita, mas o meu corpo criou anticorpos e debelou a doença, e às vezes eu nem sei. Então, achar IgM positivo numa grávida é problema. Ela está com infecção aguda. Agora, eu achar IgG positivo, beleza, ela já teve contato e já tem anticorpos. Ou eu posso achar uma situação de IgM positivo, negativo e IgG negativo. Ela não está na fase aguda, nem nunca teve contato, certo? Esses tratamentos, né, são parecidos também, ainda tá tratamento de profilaxia da malária, eu vou tirar, porque está errado, né, eu botei a figura errada, agora que depois que eu postei. Mas o importante vocês entenderem é que o tratamento só é eficaz na fase aguda,
Na fase crônica eu não tenho, até porque eu não tenho sintomatologia, é muito difícil, tal. Então, o tratamento só há na fase aguda, e principalmente com mulheres grávidas, tá? Então, eu não faço tratamento na fase crônica, até porque não é uma doença que vai me trazer cronicidade e me lesar de alguma forma que eu fique com alta letalidade, né, durante muito tempo. As medidas profiláticas, até no livro eu tirei um slide, um pedaço daí, que fala, né, controlar a população de felinos e tal, né? E como é que explica isso? Não é assim, né? Exterminar os gatos, não é isso. Primeiro, o vetor não, o hospedeiro definitivo é o gato, né? Então, quem tem gato ou quem vive em população que tem muito contato do gato, tem que ter cuidado com as fezes dele, né? Então tem que tomar cuidado com a caixinha de areia, né? Onde o gato faz as fezes. Por exemplo, eu tenho criança, neném engatinhando, e aí eu tenho jardim, e eu tenho gato em casa. A criança tá lá naquele jardim que o gato, né, fez as fezes, tal, e aí eu posso ter problema nesse sentido, tá? Então fica mais fácil a gente explicar do que exterminar os gatos, não é isso? Eu ter cuidado com as fezes do gato, né, principalmente para não ter ingestão desses ocistos pelas fezes do gato, tá? Evitar alimentos como carne crua, mal cozida, né, ou leite sem ser pasteurizado, né? São algumas profilaxias. E além disso, as gestantes devem fazer o pré-natal, porque lá no nosso pré-natal hoje, preconizado, eu tenho o quê? Dosagem de IgM, dosagem de IgG, para saber se essa grávida pode ter tido contato com a doença ou está na fase aguda com toxoplasma gonji no sangue. Aí que eu tenho problema. Gente, alguma dúvida em toxoplasmose? Não. Foi tudo direitinho? Então lá eu vou perguntar coisas do tipo. Ai, nem lembro mais, mas vamos lá dar um spoiler. Lá eu vou perguntar via de contaminação, né? Que eu posso ter. Que mais? Deixa eu lembrar o que eu coloquei lá. O toxoplasma, quem é o agente, eu tenho que saber. Tudo eu tenho que saber o agente, o parasita, o nomezinho dele, né? Da toxoplasma é fácil, toxoplasma gonji, mas agora a gente vai falar de malária. Já tem mais cepas, né? Que acometem a malária, tá? Mas assim, fiz um resumão do que a gente vai de mais importante para nós. E entender essa parte que é importante para nós, né? O exame de fezes, assim, eu procuro mostrar para vocês o que a gente vai trabalhar, né? Que é o exame de fezes, né? E a sorologia, tá? Que é o que a gente utiliza hoje para fazer diagnóstico. E nosso papel é fazer diagnóstico. Alguma dúvida? Posso passar para malária? Fala Sim. comigo, gente. Então, tá bom. Ai, peraí. Então, vamos lá. Malária. Lá no livro de vocês, tem uma situação, um problema, que umas pessoas, tal, alguns trabalhadores reclamaram de febre muito alta. Tem uma historinha lá bem bonita sobre o ciclo de febre da malária, né? E que é típico para a gente identificar em áreas endêmicas, né? A gente vai ver aqui que essa doença ela tem tipicamente uma febre, né? Característica da malária, tá? Que a gente chama de febre terçã, quartã, que aí vocês daqui a pouco vão entender o que que é. Então vamos lá, malária. O agente etiológico da malária é o plasmódio, tá? Mas só que nós temos mais escritas na ciência, no meio científico, mais de 150 espécies de plasmódio, tá? Mas 4 tipos de plasmódio que são capazes
de parasitar os humanos. Então, eu tenho 4 tipos. Um falcíparo, outro vivax, outro malária e outro ovale. Só que no Brasil, tá, a ovale nunca foi descrita, né, na literatura brasileira, somente no continente africano, tá? E aí a transmissão que eu tenho da malária é por um mosquito. Então aí vocês já têm que entender que eu tenho um vetor, né? Então as coisas passam a ser muito maiores porque eu não tenho às vezes como controlar um vetor, um mosquito, né? Então lá na nossa epidemiologia, lá daquelas primeiras aulas, aqui o que eu tenho que fazer para evitar a transmissão, a profilaxia é o quê? Atacar o vetor, atacar o mosquito. A gente vai ver isso mais lá para o final da aula na profilaxia, tá? Então, eu tenho a transmissão através da fêmea, né? Só a mosquita, né? Que a gente brinca, só a mosquita, que é um anofelino do gênero Anopheles, que é capaz de transmitir o plasmódio para humanos, tá? Também, como outras doenças, eu tenho transmissão além do que essa pelo vetor. Eu tenho acidentalmente. Isso a gente tem em todas as hemoparasitoses, né, gente? Todas as hemoparasitoses eu posso ter alguma forma acidental, que aí é o quê? Transfusão de sangue, compartilhamento de seringa, acidente laboratório e infecção que pode passar para o feto. Tá? Tem vários, e aí também transfusão de sangue, transfusão de sangue, falei. E aí eu posso ter essa contaminação acidental que a gente chama, mas a transmissão natural é pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles. E aí prestem bastante atenção, que vocês vão ver esse desenho em algum lugar, tá? E esse desenhozinho, que eu quero que vocês saibam de importante, é que eu tenho o quê? O mosquito, me acompanhem lá no número 1, tá? O mosquito, ele vai parasitar e picar nós, né? E aí ele tá na forma de esporozoítos, tá? Não precisem gravar esses nomes feios, não. Mas só gravem, né, como é feito o ciclo dele. E aí, primeiramente, ele vai fazer o quê? Parasitar minhas células chamada hepatócito, minhas células do fígado. Aí eu chamo de estágio de acometimento do meu fígado. E aí, depois que ele passou lá no meu fígado, ele já fez mais um pedacinho dele da sua reprodução e fica da forma de merozoítos. Beleza? E aí, quando ele está nesse número 3 aí, que ele vai começar a me dar o ciclo febril. Por quê? Ele vai conseguir entrar nas minhas células do sangue, nessa forma aí de merozoítos, entrou dentro da minha célula e faz a multiplicação. E aí, o que vai acontecer? Começa o estágio que eu vou começar os parasitas a infectar o meu sangue. Tá? Então, esse número 3 aí é chamado do ciclo das hemácias, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas gravem bem, esse número 3 aí é o número mais importante, porque eu tenho o ciclo de quando o parasita ali, na forma de merozoítos, consegue penetrar a minha hemácia e vai lá se multiplicar, tá? E aí, continuando o ciclo, né? O estado 4, que é o estágio sexual, né? Que ele forma os gametócitos dele, feminino e masculino. E aí, o 5 já é o estágio que o mosquito, né? Vai consumir, né, esse sangue. E aí, vai depois fazer todo o processo lá do mosquito e voltar a picar o homem. Então, isso aí é o ciclo da malária. Tá? Mas de importante aqui, eu tenho esse número 3 aqui, que é a forma do merozoítos, tá? Não precisam gravar esse nome feio, mas é uma fase no qual eu tenho o quê? O parasita conseguindo penetrar a minha célula do sangue, chamada hemácia ou eritrócito. E aí eu tenho o ciclo da hemácia.
E aí, ó, olha lá, o ciclo da hemácia, ó, ele consegue esse plasmódio, o quê? Penetrar na minha hemácia, e aí o plasmódio entrou, e aí eu tenho o parasita ali se multiplicando. Então, a sintomatologia, tá? São aparentes durante o ciclo da hemácia. O que acontece? O que acontece? A destruição das hemácias faz com que os parasitas sejam liberados e os metabólicos na circulação geram a resposta do hospedeiro. Então, lá naquela fase que eu tenho o ciclo da hemácia, o que acontece? O parasito começa a fazer a sua multiplicação, né? E ele logo após vão ser liberados, lisar a minha hemácia e os metabólicos vão fazer o quê? Ficar na minha circulação. E aí a minha resposta é o quê? Meu organismo, meu sistema imunológico começa a fazer o quê? Febre. Tá? Então, ocorre esse ciclo da hemácia quando os parasitas conseguem penetrar minha hemácia, né? E vão colonizar, vão se reproduzir e depois eles vão ser liberados na circulação. Liberados na circulação, meu sistema imunológico vai fazer o quê? Uma resposta. E essa resposta é o quê? Febre. Nossa Senhora. Os sintomas aí, né? Sintomatologia, dor de cabeça, febre, perda de apetite, cansaço. Então, como é uma doença que vai atingir, gente, todo o meu sangue, né? Devido a vai colonizar a minha hemácia, então eu vou ter, né? Sintomas, né? Vários tipos de sintomas. Então, eu posso ter náusea, vômito, inchaço do fígado, por quê? Inchaço do fígado a gente viu ali que primeiro ciclo, né, na primeira forma, depois da picada, ele vai lá nos meus hepatócitos. Então, o fígado vai estar inchado, tá? Por esse motivo. Mas o resto são sintomas, assim, que são variados, por quê? Porque vai atingir a minha hemácia. Minha hemácia é a célula do meu sangue. E aí que vem, né, a clássica febre da malária, né, que é isso que dá, assim, em zonas, né, de endemias, que faz com que a gente mate o diagnóstico e está acontecendo alguma coisa errada, né, por ser uma doença vetorial, e aí aparecem as pessoas com a sintomatologia bem clássica de ter esse tipo de febre, tá? Então, a pessoa tem aqueles mal-estar, tal, e a clássica febre da malária, tá? Então, quando eu tenho o fim dessa fase inicial, né, a febre vem em intervalos constantes, né? Eu tenho febre um dia, no outro eu não tenho, eu tenho uma febre um dia, 2 dias não tenho, tá? Isso começa a chamar a atenção. Então, esse fenômeno da febre, como eu falei anteriormente, ele está relacionado o quê? A ruptura dessa hemácia, né? A lise dessa hemácia e a liberação dos parasitas, dos plasmódios, para a corrente sanguínea, tá? Então, bem na nossa cabeça. A febre da malária, a febre, né, que a gente chama a febre clássica da malária, é devido ao quê? A ruptura das minhas hemácias, tá? Tá lá naquele estágiozinho 3. Eu tenho as hemácias penetrando, os plasmódios penetrando a minha hemácia, e aí, quando há sua ruptura, eu tenho o quê? Os meus plasmódios sendo jogados na circulação, tá? Então, eu tenho o ciclo do eritrócito, o ciclo da hemácia, mas eu tenho específico para cada cepa, tá? Então, eu tenho infecções pela cepa, né? Do falcíparo, do vivax, do ovale. Então, cada uma delas, uma cepa, tem uma febre, né? De acordo com a sua magnanimidade. Então, por exemplo, ó, das 4 febres, eu tenho plasmódio falcíparo, que eu chamo de febre terçã maligna, que é bem mais agressivo. Já no plasmódio vivax, eu tenho febre terçã também, benigna.
48 horas, tá? Gente, isso aí é só para curiosidade, tá? Porque isso aí é só para vocês entenderem o que é mais importante eu entender daqui e gravar disso daqui. O que que acontece? Eu tenho esses ciclos de febre variando de cepa para cepa em 48 horas ou 72 horas. Cada cepa vai agir de uma forma diferente, mas por que que age? Eu tenho que saber por que que isso acontece. Acontece pela ruptura das minhas hemácias e a liberação de qualquer tipo desse plasmódio na minha circulação, tá? É isso que eu tenho que entender. E o plasmódio da malária, febre quartã, 72 horas, e o ovale, febre terçã, que a gente também não conhece muito dele aqui no Brasil, porque ele também nunca foi descrito aqui no Brasil, essa cepa, tá? Mas voltando, a febre acontece devido à ruptura das hemácias e liberação dos plasmódios na minha circulação. Os agravos da doença, né? Aqui o que mais a gente tem, né, de caso grave, o que acontece com a malária, é os agravantes da febre, né? Esse pico de febre varia e chega até 41 graus, tá? E aí eu tenho perda da consciência, convulsão, né? Problemas cerebrais, e aí vômitos, tudo. Eu tenho um monte de coisa. Por quê? Principalmente uma coisa que a gente já viu lá atrás. Quando eu tenho uma febre, um pico de febre desse muito grande, o que que acontece? Nosso organismo, ele funciona à base de quem? Enzimas, né? Todas as reações que a gente tem no nosso corpo é à base de quê? Enzimas. São as enzimas que vão catalisar todas as minhas reações. E o que que acontece quando eu tenho um aumento súbito de temperatura? Desnaturação das enzimas, desnaturação de todas as minhas proteínas, que elas não vão conseguir funcionar. Por isso que a febre é um agente que a gente fala assim, ah, não, a febre não é simplesmente um nadinha, né? Se passa de 30, nossa temperatura ideal para o nosso corpo funcionar é de 37 graus, no máximo 37 graus e 8. Passou disso, se eu persisto naquela febre, eu vou ter problema de desnaturação de proteína. E enzima é uma proteína que faz acontecer as minhas funções. Então, eu vou ter problemas em todo o meu organismo. Reparem aí, ó, cefaleia, sonolência, insuficiência renal, edema pulmonar agudo, hipoglicemia, né? Que eu tenho, que hipoglicemia é uma reação que eu tenho totalmente enzimática, né? Da glicemia, do hormônio glicose e glucagon. Então, vai dar vários problemas sistêmicos, principalmente agravantes cerebrais, tá? Por causa da alta temperatura. A alta da ruptura, a ruptura das hemácias, liberando os plasmódios na minha circulação. O diagnóstico da malária, né? O que também que cabe a nós. Diagnóstico da malária é confirmado após encontrar formas parasitárias ou antígeno relacionado ao sangue. Então, o exame da malária, aquilo que eu já falei para vocês agora há pouco naquele slide, que a gente vai fazer lá na nossa prática, se Deus quiser, é o exame de gota espessa, né? Então, em casos de endemias, o que eu faço? Eu faço aquele exame com a gotinha de sangue, né? Com a gota espessa, que eu consigo ver o plasmódio na lâmina, tá? É um diagnóstico fácil, rápido, tá? Que eu consigo fazer simplesmente com uma gotinha de sangue, tá? E vale ressaltar que o diagnóstico pode ser prejudicado, né? Se eu não tiver, vamos supor, gente, tudo varia também, como eu falei para vocês lá no primeiro dia de aula, tudo varia de acordo com o paciente, né? Com o parasitado, né? Tem pessoas que vão ter sintomas mais graves, tem pessoas que vão ter sintomas mais leves. É o que está acontecendo agora, botando na nossa realidade da pandemia. Por exemplo, podemos ter contato com o coronavírus, por exemplo, e nós não manifestar sintoma, tá?
tenho um bom organismo, um bom sistema imunológico, tenho uma nutrição legal, então pode não me acometer tanto aqui os sintomas, tá? E por isso na malária não é diferente. Pode ser confundido com outras doenças por eu ter também sintomas assim diversos, né? E às vezes inespecíficos. E no caso mais grave que eu tenho, que eu percebo, que eu vivi, igual aconteceu aqui no Brasil, que a gente viveu uma epidemia, porque percebemos o quê? Altas pessoas com esses ciclos de febre, né? E aí eu conseguiram, né, fazer o quê? Tentar achar um diagnóstico para ir em cima do vetor, devido a essa presença de várias pessoas com esse tipo de febre, que é uma febre clássica da malária. Aqui, ó, o diagnóstico, a gente pode fazer por esfregaço comum, esse que nós fazemos normal, mas melhor esse aqui, que eu consigo visualizar, o gota espessa, tá? E eu tenho o exame de biologia molecular, né? Que esse exame de biologia molecular é o que a gente está fazendo aí para o coronavírus também, né? Que a gente usa esse teste para fazer em vários parasitas, micro-organismo, vírus, a gente faz. É um método de biologia molecular, no qual eu conheço, né? Biologia molecular eu já decifrei, né? Pesquisadores já decifraram o genoma do parasita, do vírus, de quem for, e aí eu consigo fazer o exame, né? Esse é o exame mais de ponta que nós temos no momento, né? O PCR, que ele diz realmente, opa, eu estou com o vírus, eu estou com o parasita. Eu detecto na hora o parasita ali na minha corrente sanguínea, tá? Ou fazer a sorologia também para tentar achar anticorpo, como a gente falou lá da outra aula. E aí, gente, o teste, para quem nunca viu esse teste, deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse teste aí, gente, que é o teste, até vou falar um pouco, até fiz algumas anotações aqui, porque é um teste que eu vi, né, em laboratório umas 2 ou 3 vezes na minha pós-graduação, mas é o que está aí, então é legal, vocês devem estar ouvindo na televisão, como é que faz um PCR, quem nunca teve contato, né? Então eu tenho a amostra, né? Esse teste é feito nessa maquinazinha aí embaixo, que chama termociclador, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho lá em cima, acompanha um desenho aí. Eu tenho a amostra, né? Eu tenho a enzima DNA polimerase, os nucleotídeos, por quê? Esse é um exame que nós vamos fazer o quê? Com o material genético do parasita, tá? Ou do vírus, ou da bactéria, quem for, tá? E tem mais os primes, né? Que são os quem vai ligar um pare de base com a outra, que a gente chama prime, que a gente faz em laboratório. E esse termociclador, gente, ele trabalha com nivelamento de temperatura. Ele aumenta a temperatura e abaixa a temperatura, tá? E aí o primeiro passo aí, que a gente chama de desnaturação, o número 1zinho ali, a gente vai fazer o quê? Utilizar a temperatura nesse aparelhinho aí na média de 94, 95 graus para fazer a desnaturação do DNA. O que é desnaturação do DNA? Separação das fitas. E aí o que vai acontecer? Cada fita, né? Vou ter cada fita, que depois da desnaturação eu vou ter uma fita de cada uma, tá? Uma fita, o DNA é de fita dupla, e aí eu tenho, né, a separação das fitas, que cada uma vai servir de molde. E o que eu quero fazer com esse teste, gente? Eu quero fazer o quê? Amplificação. O que é amplificar? Multiplicar várias vezes trechos daquele DNA, tá? Então, é um método que eu faço para fazer o quê? Mais replicações daquela fita. E aí, o que eu vou fazer? Depois eu vou fazer o resfriamento, para fazer o anelamento, tá?
Então, os primes vão anelar ao início daquela fita simples que eu desnaturei, né? E a enzima, né? Lá que a gente viu lá atrás, a enzima polimerase vai fazer o quê? Adicionar os nucleotídeos lá para fazer o pareamento de base, tá? E aí eu já tenho 2 moldes. Então, repare, eu faço vários ciclos desse, tá? Faço o primeiro, eu obtenho de 2 fitas, eu obtenho 4. De 4, 8. E assim eu vou fazendo isso 30, 36 vezes, tá? E aí, a última etapa, eu vou aquecer também novamente, né? Por que eu vou aquecer? Porque a temperatura ideal da minha DNA polimerase vai adicionar o pareamento dessas bases para fazer a fita complementar. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Então, isso não é rápido, isso não é barato, mas é o que está sendo feito, né? Para fechar diagnóstico, hoje, fechar diagnóstico, eu fecho diagnóstico com PCR. Tá? Então, isso aí é importante a gente saber, por quê? Hoje em dia é o que há de ponta, porque diz, que vocês estão vendo aí na televisão do coronavírus, essas duas pesquisadoras aqui de São Paulo, né, uma biomédica e uma farmacêutica, conseguiram fazer o mapeamento genético desse vírus, né, que é saber esse pareamento de base, para aí sim, se eu sei, eu poder fazer esse teste de biologia molecular, que chama PCR. E o tratamento da malária é destinado a interromper o ciclo de reprodução do parasita, né, que é o tal da cloroquina, né, que a gente está utilizando, que a gente utilizou na época, mas ela tem os efeitos colaterais bem intensos, né, mas foi utilizada com boa resposta na malária, e agora está sendo utilizado, né, está sendo utilizado no coronavírus. Só um pouquinho, gente, minha bateria estava acabando. E aí eu tenho, né, medicações, né, para fazer interromper esse ciclo de reprodução. O que é interromper o ciclo de reprodução? Para que esse parasita não consiga, esse plasmódio não consiga penetrar a minha hemácia. Porém, devido à diversidade das espécies e do ciclo biológico, é o objetivo terapêutico erradicar a forma de contato do parasita. Então, o tratamento melhor que eu tenho, né, é atenuar os sintomas de pacientes que não tenham tanta gravidade, mas o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Não ter o contato com o mosquito. E aí que é o problema. Nós temos uma doença que é vetorial, né? Que é lá da mosquita, entre aspas, do gênero Anopheles, que ela que é capaz de me passar o plasmódio, de me contaminar. Então, eu tenho que fazer medidas de profilaxias individuais, né, ou coletivas. Então, individuais é a gente se proteger de alguma forma. Usar repelente, né, se cobrir, roupas, isso e aquilo, em áreas endêmicas. E, principalmente, utilizar mosquiteiro para crianças. São coisas que a gente pode fazer. E, coletivamente, é o quê? Né? Usar inseticida, né? E em grandes endemias, nós usamos aqueles carros que jogam inseticidas na rua, e em casa a gente tem que ter uma profilaxia no nosso próprio domicílio, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se é uma doença vetorial, eu tenho que fazer o quê? Que esse vetor não tenha contato comigo, tá? E aí eu tenho que fazer o quê? Tentar erradicar o vetor, tá? Ao contrário da toxoplasmose, eu não vou matar o gato, gente, tá? Vamos também ter um pouco eu tenho que ter, o vetor é o gato. Não, bicho, vamos matar o gato. Um dia eu recebi essa pergunta juro por Deus, eu recebi essa pergunta na aula, não é? Tá? Aqui o vetor é um mosquito, eu tenho a contaminação por um mosquito. Lá eu tenho que ter uma profilaxia diferente devido a ter um felino, um gato, tá? E aí, gente? Deu para ir? Tá difícil? Dúvidas? Como é que foi? Abre o microfone e fala comigo, pelo amor de Deus, gente.
Parece que vocês colocaram o computador aí, estão fazendo as coisas só me ouvindo. Tá tranquilo. Ô, Carol, obrigada. Giovana, Henrique, Paulo, Ana, cadê Tá vocês? tranquilo. A gente tá aqui, professora. Tá. Aqui, prestando atenção. Estão prestando atenção. Falei o nome, né? Foi igual chamada. Largaram tudo que estavam fazendo e vieram aqui, né? Gente, alguma dúvida vamos lá. Alguma dúvida da matéria? Alguma dúvida de como vai ser feita a prova? Bom, deixa eu lembrar só mais coisas que chegou gente depois. Lá, por favor, gente, eu estou muito apreensiva, sei que vocês também, que é a nossa primeira vez. Então, eu coloquei lá um tutorial bonitinho na unidade 3.2 de vocês. Mandei para o Marcos, para o representante, passar no grupo, dizendo exatamente o passo a passo de como vocês vão realizar a prova. Se possível, façam a prova comigo, tá? Na sexta-feira. Eu vou abrir a prova às 6 horas, tá? E aí vou ficar até. Eu não consigo entrar às 6 horas, eu só consigo entrar às 7, por causa da reunião nossa. Aí no mesmo link, vocês vão entrar aqui, tiver alguma dúvida, tipo, façam assim, abram a prova e abram a reunião, entendeu? Aí deixa ali stand-by. Tive alguma dúvida? Já eu posso não estar com a câmera ligada, né? Que eu não vou ficar aqui também sozinha, mas estou aqui com o microfone e tudo, vocês só me chamam. Aí a gente já consegue fazer sem problema nenhum. Quem não conseguir, ok, mas abram a prova e não pode fechar, tá? Façam 2 horas, 3 horas, 4 horas, o que for, só não pode fechar a prova. Fechou, o sistema entende só aquelas respostas que vocês marcaram, tá? Importante, a minha prova, vocês conseguem acessar assim. Vou colocar lá o link, vocês vão clicar em cima do link, vão lá na abazinha do Google, né? Ó, vou até mostrar aqui, ó. Como é que eu viro isso aqui de novo? Calma aí, ó. Vocês vão copiar o link. Peraí. Vou deixar gravado para o pessoal. Aqui, ó. Vocês vão copiar o link bonitinho da minha aula. Vou fechar aqui, ó. Vocês vão copiar o link lá bonitinho. Vão abrir uma nova aba aqui e vão colar aqui, tá? Vocês vão aqui em cima, colou, pegou o link lá no Ava, abre uma nova aba aqui e cola o link aqui, ó. Copiar, colar. Colou aqui, clica no Enter, automaticamente já abre minha prova, tá? Não tem mistério nenhum. Vai ser feito assim e a maioria dos professores vai ser assim. Mas tem professor que vai gerar link e tal, eu não sei como é que vai ser feito. A minha vai ser dessa forma. Pegou o link lá, clicou no Google, colocou e façam a prova. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, criança? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, gente? Dá para fazer a prova direitinho? Wagner, Rebeca, Nayara, vou fazer chamada. Larissa, Karina, Henrique. Oi, professora. Tá Tudo sim. certo? Ah, Oi, Larissa, professora, aí. certinho. Tem uns que eu conheço pela voz. Então, certinho, gente. Qualquer dúvida que acontecer lá, qualquer intercorrência, vocês entram em contato com o Marcos, ou alguns de vocês têm meu telefone, meu WhatsApp. Vamos tentar, assim, né, fazer isso para que não dê problema. E vamos com frente, né, gente? Infelizmente, nossa realidade hoje é assim. Não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Estou trabalhando triplicado, estudando de madrugada do mestrado, por isso que eu não queria nem que vocês me vissem desse jeito. Mas, enfim, vamos levando, tá? Então, posso encerrar? Vocês não têm dúvida nenhuma? Pessoal, posso encerrar a gravação? Pode. Pode, professora. Então, tá bom. Ótimo. Ó, parei a